Olá pessoal, bem-vindos novamente. Então, na aula de hoje, no nosso vídeo, vamos continuar falando sobre alguns conceitos para nós chegarmos no nosso enunciado da primeira lei da termodinâmica. Então, na aula passada, nós começamos a discorrer sobre o trabalho termodinâmico e, de forma geral, nós compreendemos que o trabalho ele é dado para um processo reversível, né, pela integral de PDV entre o meu ponto A e o meu ponto B, né, e uma consequência muito importante do trabalho é nós entendermos que esse trabalho ele depende da trajetória, né, seja o trabalho ao longo de uma trajetória 1 ou o trabalho ao longo de uma trajetória 2, nós teremos diferentes valores dependendo da trajetória. Ou seja, o meu trabalho ele não depende apenas dos meus pontos final e inicial. E como ele não depende dos pontos inicial e final, nós então chegamos à conclusão de que o trabalho ele não é uma propriedade do sistema. E a diferencial desse trabalho ele é uma diferencial inexata. Ok? Então, dando continuidade aos nossos conceitos, hoje nós vamos começar a falar do que é um trabalho de configuração e o que é um trabalho dissipativo, ok? Então, de forma geral, nós podemos falar que o trabalho realizado pelo sistema ou feito sobre um sistema, ele é dado pelo produto de uma variável intensiva pela variável extensiva. Ok? Então, o que seria uma variável intensiva? Não sei se todos recordam, se todos ainda sabem. Variável intensiva, de forma geral, é aquela variável que você não pode acrescentar ao sistema, ou aquela variável que não depende da massa. Por exemplo, a pressão. Se você quer aumentar a pressão do seu sistema, né, se você tem aqui uma pressão P, você não vai chegar aqui com um pacotinho de pressão e jogar lá dentro e aumentar a minha pressão. Não. Como é que nós aumentamos a pressão de um sistema? Ou você mantém a temperatura constante do sistema e diminui o volume, ou você aumenta a sua temperatura e mantém a sua temperatura constante. Ok? Então, a minha pressão ela é uma variável intensiva, né? Assim como o campo magnético, a força eletromotriz, ok? Por outro lado, as variáveis extensivas são aquelas que dependem da massa, vamos assim dizer, né? Ou que você pode acrescentar. Então, por exemplo, se eu tenho aqui um volume V inicial no meu sistema e eu chegar aqui e colocar mais, sei lá, 10 a 70 moléculas no meu sistema, esse sistema ele vai aumentar. Então ele vai para um volume final, ok? Mesma coisa da massa, né? Se você tem uma massa M1 no seu sistema e você vem aqui e coloca mais um pouquinho de massa, M', você aumenta. Então ela é uma variável extensiva. Ok? E outros exemplos de variáveis extensivas é, por exemplo, a energia interna do meu sistema, que nós vamos discutir, volume, carga elétrica, magnetização e assim por diante. Ok? Então, o trabalho, né? Vamos falar assim, ó, o trabalho pode ser dado como o produto de uma variável intensiva, tá? Então, por exemplo, aí pressão, campo magnético, força eletromotriz, o produto de uma variável intensiva pela variável extensiva. Tá?
E aí nós teríamos o volume, a magnetização, a carga e assim por diante, tá? Então, ou seja, nós podemos falar aí que o trabalho, ele é sempre alguma coisa, uma variável intensiva, certo? Vezes a minha variável extensiva. Vou colocar salvar aqui, variável extensiva, ok? E o trabalho total do meu sistema, imaginando que nós possamos ter aí, por exemplo, um gás com algumas partículas que possam ser magnetizadas ou possam ser eletricamente carregadas, né? A gente vai sempre somando todos esses trabalhos, ok? Então, o meu trabalho total, nós podemos falar que é um trabalho de um y dx, ou seja, seria um y1, x1 mais um y2, x2 mais, e assim por diante. Onde o meu y, a minha grandeza y, é o que nós chamamos da minha variável intensiva, e o meu x, aqui é um dw, né, porque eu estou colocando d, e o meu x é a minha variável extensiva, ok? Tá? E aí, um exemplo disso é como exemplo, vou colocar aqui o exemplo, para um sistema PVT, nós sabemos aí que o trabalho, né, o dW, ele é PDV, tá? Então é a minha variável intensiva pelo produto da minha variável extensiva, ok? Bom, e por que eu estou dizendo isso? Pelo seguinte, essa minha variável extensiva, né? Essa minha variável extensiva é o que muitas vezes nós chamamos de configuração do meu sistema, né? Ele dá a configuração do sistema. E por conta disso, esse trabalho ele é chamado de trabalho de configuração. Ou seja, quando nós saímos de um estado, no meu diagrama, quando nós saímos de um estado A para um estado B, como nós estamos mudando essas nossas variáveis, a nossa variável de configuração, nós dizemos então que esse trabalho é um trabalho de configuração. E está colocando o meu sistema, ao longo desse trabalho sendo realizado, em uma nova configuração. No nosso caso, essa nova configuração é o volume. Ok? Certo? Então, essa é só um rigor técnico, né? Um rigor acadêmico, para a gente poder diferenciar o que é um trabalho de configuração do que é um trabalho de dissipação. Os trabalhos de dissipação são trabalhos que envolvem calor. E esses trabalhos de dissipação, eles nunca são representados no nosso diagrama PV. E os trabalhos de dissipação, quando ocorrem trabalhos de dissipação, nós estamos falando já de processos que deixam de ser processos reversíveis e tornam-se processos irreversíveis, ok? Então, o nosso trabalho total em um sistema, nós podemos falar que é o trabalho de configuração mais um trabalho que nós dizemos que é de dissipação, ok? E o trabalho de dissipação, tá? Ele não é colocado dessa forma como de configuração.
feita por umas variáveis intensivas e extensivas, ok? Depende de cada sistema. Por exemplo, se nós pegarmos um sistema que contém um gás e nesse sistema a gente tem, por exemplo, um resistor, e nós colocarmos uma corrente elétrica para passar por esse resistor ele vai dissipar uma energia. Então vai ter um trabalho de dissipação sendo realizado. Tá? E esse trabalho a gente não simboliza nesse gráfico, ok? E esse processo, então, com o trabalho dissipativo, é o que nós chamamos de um processo irreversível, ok? Então, se nós tivermos o trabalho, então trabalho de dissipação igual a zero, nós dizemos então que temos processo reversível. Ok? E para um trabalho de dissipação diferente de zero, o nosso processo ele é irreversível. Ok? Só para a gente ter isso em mente, né? Faltou isso daí na aula passada, que a aula já estava grande e eu resolvi não fazer. Bom, mais uma pergunta então. É possível eu, por exemplo, mudar a configuração de um sistema PVT? Vamos imaginar aqui um sistema desse gráfico, né? Então é possível eu sair do estado em que eu tenho um volume VA e caminhar para um volume VB sem que eu altere ou realize trabalho de configuração? É possível sem realizar trabalho? Ou seja, vamos colocar essa pergunta aqui. Então, é possível alterar a configuração do meu sistema sem realizar trabalho de configuração? A resposta é sim, ok? Sim, é possível. Tá? Então, como isso seria possível? Bom, vamos imaginar que, olha só, nós tenhamos aqui uma caixa, ok? E essa caixa ela está cercada aí por paredes adiabáticas, ok? Então, dentro dessa caixa não vai haver fluxo de calor nem para dentro e nem para fora, tá? Então aqui eu tenho a minha parede adiabática. Tá? E essa caixa ela tem uma quantidade de gás presa em um compartimento tal que essa caixa ela é dividida, né, com um compartimento onde eu tenho aqui um compartimento evacuado, ou seja, sem pressão, a minha pressão externa aqui é zero, tá? E ela é dividida por essa fina camada que a gente pode soltar aqui por uma válvula. Vamos falar que se a gente vem aqui e aperta essa válvula, essa camada ela é quebrada, vamos assim dizer, ok? Então vamos colocar aqui uma válvula, e aqui é uma fina camada. Ok? Bom, então se eu apertar a minha válvula, essa camada ela é rompida, essa minha camada aqui ela é rompida, e aí o meu gás ele vai sofrer um processo de expansão, que ele está confinado nesse volume inicial, e se essa camada é rompida, o meu gás então ele passa para o compartimento que está evacuado, ou seja, ele vai sofrer um processo de expansão e a configuração dele está mudando. Tá? Como essa pressão externa ela é zero, o trabalho de VA, vamos falar assim, a VB, ou do estado inicial ao estado final,
que é a pressão externa vezes dV, ele vai ser 0, ok? E mesmo o meu trabalho de configuração sendo 0, nós tivemos o que? Um volume inicial menor do que o meu volume final. Ou seja, nós tivemos aí um processo de expansão, ok? Para esse caso específico, né, em que não há trabalho sendo realizado nem pelo sistema, nem sobre o sistema, né, nós dizemos que nós temos uma expansão livre, ok? Então, numa expansão livre, nós temos aí que o trabalho ele é 0, assim como nós vamos ver, a troca de calor também é 0. Tá? Por quê? Porque eu estou numa parede adiabática aqui, não se esqueçam disso. Ok? Então, sim, é possível nós alterarmos a configuração de um sistema sem que esse sistema realize trabalho ou trabalho seja realizado sobre ele. Obviamente, né, a gente tem aqui o rompimento da válvula por uma força externa, mas o rompimento dessa válvula por uma força externa não caracteriza um trabalho externo sobre o meu gás ou pelo o meu gás, ok? Por quê? Porque nós estamos fazendo uma força na minha membrana, ok? Na minha membrana, certo? Então, pessoal, dito isso, o que a gente consegue ter um pouco mais agora de background para poder entender o conceito da primeira lei da termodinâmica, ok? Então, fiquem em mente com o caso da expansão livre, trabalho igual a 0 numa expansão livre, ok? Então, vamos lá. Então, vamos para o conceito da primeira lei, tá? Enunciado da primeira lei. Como que nós podemos fazer esse enunciado? Não é simplesmente chegar e falar que calor é trabalho mais ΔU. Pô, a gente ainda nem viu o que é calor e muito menos vimos o que é ΔU. A única coisa que nós vimos disso tudo foi trabalho. Então vamos entender como que a gente chega principalmente nisso e depois como a gente chega principalmente nisso. E aí a gente vem aqui e escreve essa equação. Ok? Bom, então vamos imaginar que eu tenho um sistema, né? Um sistema PVT, um sistema qualquer aí, PVT, tá? E esse meu sistema, ele está, vamos falar assim, cercado por uma parede. Pode ser móvel, pode ser fixo, não tem problema nenhum, né? Então a nossa fronteira, vamos estabelecer que é uma fronteira adiabática móvel, tá? Então, vamos falar que o meu sistema ele tem uma fronteira adiabática móvel ou fixa, tá? Não tem problema nenhum. Vamos pensar assim. Não tem problema nenhum. E aqui, no meu sistema, ele é composto, vamos falar aí, por um gás, sei lá. Imaginar qualquer coisa. Ok? Então, dizer que o meu sistema ele tem uma fronteira adiabática, tá? Quer dizer que não importa qual seja a minha temperatura externa aqui, essa temperatura externa ela não vai influenciar a temperatura do meu gás, ok? Por quê? Porque numa fronteira adiabática a gente não pode ter nem calor, que a gente ainda não definiu o que é saindo, nem calor entrando, ok? Então, vamos ficar com isso em mente, tá? E aí, esse meu gás, ok? De alguma forma, vamos tentar colocar aqui num diagrama PV.
ele está inicialmente em um estado A, certo? E esse meu gás do estado A, ele vem aqui para um estado B, vou chamar de C, vocês vão entender. Ele vem para um estado C através de uma expansão livre, ok? E do meu estado C, ele vai para um estado B por um processo de uma expansão adiabática, já que nós estamos em uma fronteira adiabática, ok? Então, só para constar, tá? De A para B, de A para C, de A para C, nós temos uma expansão livre adiabática, ok? E de C para B, de C para B, simplesmente uma expansão adiabática, ok? E vamos chamar isso de um processo 1, essas duas expansões, ok? Tal que, se eu for calcular o meu trabalho no meu processo 1, tá? Quem seria? Seria o meu trabalho de A até C, mais o meu trabalho de C até B, ok? Ou, como eu disse agora há pouco, o meu trabalho em um processo, em uma expansão livre, ele é zero, ok? Então, o meu trabalho em 1, ele é igual ao meu trabalho de C até B. Ok? Então, se ele é o meu trabalho 1 é igual de C até B, então nós entendemos que esse trabalho corresponde a essa área que eu vou chamar de A1. Ok? Então, ele corresponde a essa área que eu vou chamar de A1. Ok? Bom, imaginemos agora, então, que eu faço um outro caminho termodinâmico. Eu saio do meu estado A, e aí eu chego aqui em um estado D, ok? Então eu saio do meu estado A, chego no meu estado D, por um processo de expansão adiabática também, e do meu estado D, eu chego no meu estado B, realizando uma expansão livre, novamente. Então, vamos lá. Então, olha só. Do meu estado A para o meu estado D, foi novamente uma expansão adiabática. E do meu estado D para o meu estado B, foi uma expansão livre adiabática. Ok? E esse meu segundo processo eu vou chamar de processo 2. Tal que o meu trabalho em 2 tem que corresponder ao trabalho de A até D, mais o meu trabalho de D até B. Ok? Como o meu trabalho de D até D é devido a uma expansão livre, nós sabemos que isso é zero. Então, meu trabalho de 2 ele é igual ao trabalho de A até D. Então, significa que o meu trabalho
do meu processo 2 corresponde a essa área A2. Ok? Corresponde a essa área A2. E aí, esse simples fato de que ao longo de dois caminhos diferentes, né, ao longo de um caminho 1 e ao longo de um caminho 2, nós chegamos a um trabalho com uma área A1 e uma área A2, né, pela discussão que nós tivemos na nossa aula anterior, é intuitivo nós falarmos que o trabalho de A1 é diferente do trabalho A2. Muito embora os meus processos 1 e 2 saiam de um estado inicial e cheguem em um estado final, ambos iguais nos dois processos, certo? Mas essa nossa intuição em dizer que as áreas A1 e A2 elas são diferentes, para esse caso está errado. Experimentalmente, observa-se que em processos de expansão adiabática entre quaisquer pares de estados A e B, ok? Os trabalhos realizados para chegar nesses pares ao longo de processos adiabáticos, eles são sempre iguais. Ou seja, essa minha área A1 e essa minha área A2, ao longo desses dois processos 1 e 2, eles serão iguais. Ok? Certo? Então, ó, e isso daqui, pessoal, essa definição, esse conceito de que os trabalhos ao longo de dois processos distintos, mas esses dois processos são processos adiabáticos, são processos de expansão, ou seja, um processo de compressão adiabática, tá? O trabalho vai ser igual. Essa definição de que o trabalho ele é igual, independente do processo termodinâmico, em um processo de expansão adiabática, é a cerne, é a questão principal para entendermos a nossa primeira lei da termodinâmica. Ok? Por quê? Porque ele nos diz o seguinte: o trabalho ao longo de um processo adiabático ele vai ser igual independente da trajetória, sendo esse trabalho igual às energias cinética e potencial desses estados. Ok? Então, se esse meu trabalho 1, que é dado ao longo de C e B, no meu estado de energia A, ou seja, o meu estado caracterizado por V1, P1, vamos falar aí que ele tem uma energia E1 total, ok? Ele tem uma energia E1 total, independente do processo 1 ou 2, que o meu gás esteja realizando o trabalho, ou o trabalho sendo realizado sobre ele, e ele chega no meu estado 2, né, no estado B, caracterizado por P2, V2 e uma energia total E2, ok? Esse trabalho vai ser sempre igual. Vai ser sempre igual, independente dos meus processos. Independente dos meus processos. Ok? Então, essa é o enunciado da primeira lei da termodinâmica. É compreender isso daí. E aí vocês falam assim, mas a minha energia do meu estado A, que é E1, e a minha energia do meu estado B, que é E2, elas são iguais? Não, elas não são iguais. Ok? O que eu estou dizendo é que a energia total desse estado aqui, a energia total desse estado, mais a energia total desse estado aqui, ou a diferença das energias desses estados, deve corresponder ao trabalho realizado entre esses dois pares, independente do processo. Ok? Independente do processo. Tá? Então vamos só escrever.
a primeira coisa que eu acho importante escrever é experimentalmente, mostra-se, para a gente entender. Mostra-se que o trabalho de C para B ele é igual ao trabalho de C para D para qualquer processo adiabático. Ok? Para qualquer processo adiabático. Tá? Então, se o meu trabalho ele não depende do percurso que eu escolher, seja o percurso 1 ou seja o percurso 2, tá? O que eu vou estar dizendo então é que esses trabalhos realizados ao longo do caminho 1 e ao longo do caminho 2, eles são exercidos devido às custas dessas diferenças de energia, que é a energia total do meu sistema. E aí nós vamos ver o que é essa energia total. Ok? Então vamos enunciar aqui a nossa segunda lei. Eu vou escrever e toco o vídeo em velocidade rápida. Então, o trabalho total ok? Então, pessoal, isso daqui é o que nós vamos chamar de primeira lei da termodinâmica. Ok? Certo? Então, o trabalho total é o mesmo em todos os processos adiabáticos entre quaisquer dois estados de equilíbrio, tendo o trabalho o mesmo valor da energia cinética e energia potencial, independente da trajetória. Ok, pessoal? E aí, para a gente poder compreender o que significa, né, essa energia cinética e energia potencial, eu vou fazer uma aulinha especial aí, tá? Eu já preparei ela, vou gravar e em breve está no ar. Ok? Bom, dito isso, a gente consegue, então, ter base para poder definir o que é a nossa energia interna. De forma geral, eu já vou dizer aqui que a nossa energia interna ela é a soma de toda a nossa energia. Então, vamos falar assim que a soma dessas minhas duas energias é o que nós vamos chamar de energia interna, ok? Vamos dizer assim, tá? Mas a energia interna ela engloba muito mais. Ela não é apenas a energia cinética e a potencial, né? Na verdade, nós temos só esses dois tipos de energia, mas ela engloba todos os tipos de energia cinética e todos os tipos de energia potencial. E aí, quando nós dizemos isso, nós estamos pensando, por exemplo, numa energia cinética de translação, de rotação, de vibração. Então, nós temos aí já 3 tipos de energia diferentes. E as energias potenciais também, elas podem ter um monte de energia de potencial químico, potencial ionizante e assim vai, se perde. Para sistemas mais simples, que é o que a gente chama do sistema do gás ideal, essa energia potencial ela é zero. Não existe energia potencial em um gás ideal, de tal forma que a gente consegue compreender os conceitos da energia interna à luz de que essa energia interna é uma energia cinética do nosso gás. Tá? E aí os conceitos de energia interna eles ficam mais simples de serem compreendidos. Tá? Então vamos procurar definir o que é a nossa energia interna, ok? O trabalho total adiabático, a gente pode então dizer que é a soma de todos os trabalhos adiabáticos, né, em cada estágio do nosso processo. Vamos falar assim, o trabalho total adiabático corresponde
a soma de todos os trabalhos ao longo dos processos. Ou ao longo do processo, né? Então, vamos falar que o trabalho adiabático, ele é igual aí, vamos falar que ele sai do estado A, chega no meu estado B, de um dos meus trabalhos adiabáticos, né? No nosso exemplo da página anterior, né? Eu coloquei que esses trabalhos, então seria, por exemplo, esse trabalho aqui, mais esse trabalho aqui de A a D, de D a B e assim por diante. Okay? Então, em um processo infinitesimal, vamos pensar assim, né? Entre dois estados, a gente soma todo esse trabalho. Ok? E embora nós saibamos que o trabalho ele é uma diferencial inexata, ou seja, ele não depende dos pontos inicial e final, ele depende apenas da trajetória, a gente pode falar que o trabalho adiabático, de certa forma, ele é uma diferencial exata, esse D' W. Por quê? Porque independente da trajetória, como eu mostrei, isso são dados experimentais, independente da trajetória ao longo desses processos adiabáticos entre dois estados iguais, entre os mesmos dois estados, a trajetória não importa. Importa apenas os pontos inicial e final. Então, se esse meu trabalho adiabático ele não depende da trajetória, a gente pode dizer, de certa forma, que ele é uma diferencial exata. E ele sendo uma diferencial exata, esse meu trabalho adiabático entre quaisquer dois pontos, ele vai corresponder a uma propriedade do sistema. E essa propriedade do sistema é o que nós vamos chamar de energia interna. Ok? Então, vamos colocar isso em palavras e aí eu toco o vídeo para frente. Ok? Então, vamos lá. Então, pessoal, escrevi aqui o que a gente acabou de discutir, tá? Então, embora a D'W seja uma diferencial inexata e o trabalho tenha valores diferentes para diferentes trajetórias, a diferencial D'W adiabática é exata no sentido de que o trabalho é o mesmo para diferentes trajetórias adiabáticas entre um dado par de estados. Portanto, é possível definir uma propriedade do sistema representado por U, tal que a diferença entre os valores de um estado A para um estado B seja igual ao trabalho total feito pelo sistema ao longo de qualquer trajetória adiabática entre esses estados. E essa propriedade é o que nós vamos chamar de energia interna. Ok? Certo? Então, isso daqui é a nossa energia interna. Então, vamos lá. O valor da energia interna só depende dos estados inicial e final. E, portanto, quando as nossas grandezas só dependem dos estados inicial e final, nós dizemos que ela é uma diferencial exata e é uma propriedade do sistema. E, portanto, é uma diferencial exata e uma propriedade do nosso sistema. Ok? Matematicamente, de uma maneira analítica, então, a gente consegue definir a nossa energia interna, então é um DU, como sendo igual a menos o meu trabalho adiabático. Ah, professor, de onde veio esse menos? Define-se a energia interna como sendo trabalho realizado sobre o nosso sistema, ao longo de um processo adiabático. Tá? Essa é a definição da energia interna. Okay? Então, a energia interna ela é definida como sendo o trabalho realizado sobre
sobre, então por sinal de menos, sobre o meu sistema ao longo do processo adiabático, tá? Então, para dois estados A e B, vamos falar assim, né? Para dois estados A e B, né? Então, nós teremos a integral de A a B du como sendo menos a integral de d'W a D de A a B, ok? Então, isso daqui vai ser o UB menos o U no ponto A, que é igual a menos o meu trabalho adiabático. Ok? Ou seja, fiquem com isso em mente. A diferença de energia interna entre o meu estado final e o meu estado inicial corresponde a menos o trabalho. Ok? Ou a gente pode colocar que o meu U no ponto A corresponde ao meu U no ponto B mais um trabalho adiabático. Então, na nossa figurinha, essa minha energia total, que eu chamei aqui, vou pegar outra cor, ok? Isso daqui, então, é o meu UA, esse daqui é o meu UB. E para eu sair dessa energia UA e chegar numa energia mais baixa, o B, eu tenho que realizar trabalho. Ok? Então, o trabalho, para eu sair do ponto A a chegar no ponto B, ele é realizado às custas da minha energia total, que é a minha energia interna. Ok? É isso que está dizendo a nossa equaçãozinha. Certo? Ok, pessoal? Bom, então eu vou terminar o vídeo por aqui. Tá? Eu ia introduzir ainda o conceito de calor, mas o vídeo já está longo. E na próxima aula eu introduzo o conceito de calor. Ok? Obrigado, pessoal. Bons estudos.